Estamos aqui hoje com Vinícius Werneck, que está como diretor da Escola de Inovação e Políticas Públicas da Fundação Joaquim Nabuco. Após uma reforma caprichada, a Fundação reinaugurou o Campus Derby da Fundage, que hoje abriga a sede da Escola de Inovação e Políticas Públicas. Vinícius, como é para você tocar esse projeto que tem trazido tanta gente bacana para trabalhar conosco? Pois é, Jaqueline, bom dia, é um prazer estar aqui conversando e contando para quem está em casa um pouco do que aconteceu e do que a gente tem feito na Fundação e na escola. E esse projeto especificamente é um projeto muito coletivo, é um projeto que envolveu muita gente, um projeto muito ambicioso e um projeto que fez o que há de melhor, não só em Recife, fez um projeto que pode ser considerado o que há de melhor em inovação em políticas públicas no planeta. É um projeto de excelência, é um projeto reconhecido por muita gente boa que está nesse ramo, e é um projeto que eu queria muito te mostrar, para mostrar para quem está em casa também, porque tem salas de aulas incríveis, professores fenomenais e uma equipe que está fazendo um trabalho fascinante. Vamos lá conhecer a nossa escola. E Vinícius, você falou da nossa equipe. A gente tem pessoas de vários locais do Brasil aqui, não é mesmo? Foi. A gente não falta talento em Pernambuco. E a esses talentos a gente importou muitos outros, que vem gente de Belém, vem Você gente é de Minas, não é? Eu sou eternamente de Minas, apesar de ter metade do meu coração já é pernambucano, mas eu sou de Minas, Juiz de Fora, Leopoldina. Eu nasci em Leopoldina, depois me dei para Juiz de Fora a minha vida inteira. E vim para cá, veio gente de Belém, veio gente direto dos Estados Unidos, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Você é daqui também, né? Sou daqui. Veio gente de Pernambucana. Recife, pernambucana. E esse conjunto de pessoas fenomenais para iniciar um projeto que está fazendo um ano. Eu cheguei, hoje é dia 19 que a gente está gravando isso, dia 17 de junho do ano passado eu mudei para cá. Completou o aniversário. Fizemos um ano de projeto, e esse projeto que a gente fez nesse longo de um ano teve uma fase de lançamento do projeto em si e teve uma fase, 27 de março, há pouco tempo, de lançamento desse prédio, dessa sede. Que a gente contou com cursos, palestras, workshops. Exato, a gente contou com uma aula inaugural nesse dia, que é uma aula inaugural que foi muito legal, que foi com o Beto Sicupira, que é sócio do Jorge Paulo Lema, na Ambev, presidente da Fundação Brava. A gente teve palestras incríveis. E bem diverso, não foi, os temas que a gente muito diverso. O nosso foco é educação pública. A gente decidiu, coletivamente, falou o que a gente quer fazer. A primeira conclusão que a gente teve é que a gente queria gerar impacto. A gente não queria trabalhar sem gerar impacto. Que acordar cedo, todo dia, vir trabalhar, mudar de tudo quanto é lugar do país, motivar essa equipe para não gerar mudança na sociedade não é o nosso objetivo. Depois de decidir que a gente queria gerar impacto, a gente decidiu onde. E esse onde não foi difícil, porque a gente está no Ministério da Educação. Então o objetivo foi gerar impacto em educação pública. E quando você fala isso para pessoas do país inteiro, elas vêm, elas ajudam, elas querem fazer parte. Porque o país já meio que decidiu coletivamente também que não adianta. Não dá para aceitar a educação que a gente tem. Muita coisa já melhorou, mas o desafio ainda é gigantesco e é para isso que a escola existe. A gente tem um projeto bem importante aqui, que é a especialização em políticas educacionais e inovação, que já a gente fala um pouco mais, vamos conhecer salas de aulas. Mas fala para a gente outros projetos voltados para a educação pública, como você falou, que a gente pode destacar também. A gente tem um braço de ensino na escola, que é uma escola, que é a especialização. A gente tem um braço de avançar políticas públicas eficientes. Então a gente tem, por exemplo, o desafio Município Inovador, que a gente teve ano passado, que buscava justamente descobrir práticas inovadoras de excelência, práticas que geram impacto e que as prefeituras já fazem. Das 48 milhões de matrículas que a gente tem no ensino básico brasileiro, metade disso é em município. 24 milhões de matrículas são nas escolas municipais. E esse pessoal que está na ponta, eles já estão achando soluções para problemas reais, para lidar com merenda, violência na escola, conflito, saúde do professor. O que eles estão achando de legal que a gente pode ajudar e pegar um município do interior de Pernambuco, município da Paraíba, que chegou numa solução super interessante e contar essa solução para outras pessoas, para divulgar isso o máximo possível. Então esse é um dos braços da escola. O de ensino a gente podia mostrar lá em cima. Vamos de elevador. Vamos conhecer agora. Esse é o andar acadêmico, é o segundo andar do prédio. A gente bolou, ainda faltam uns ajustes para fazer com todo o projeto. A gente instalou esse mobiliário e essa possibilidade de ter transparência. Porque se a gente está falando de inovação no setor público, a gente tem que falar de transparência.
E a transparência não pode ser só narrativa, só o diálogo, só da boca para fora. Ela tem que existir na vida real. Então, ele existe em salas de aula como essas, por exemplo. Essa é uma sala de aula mais tradicional, que a gente chama de arquibancada, apesar de não ter ainda uma arquibancada, onde vai ter um desnível, uma subida na segunda fileira e na terceira fileira de cadeiras, para que todo mundo possa estabelecer um contato visual com o professor, em vez de ficar vendo a cabeça dos outros. Que todo mundo possa enxergar o que está no quadro, o que está no data show, né? O que está onde quer que seja, para que as pessoas possam participar igualmente do processo de aprendizado. Então, essa é uma sala de 30 lugares, uma sala que a gente usa bastante. A especialização costuma ter algumas aulas aqui nos sábados, mas é a sala mais tradicional. As outras vão ser salas que você vai ver que são mais diferentes do que essa. A gente inovou em algumas salas de aulas aqui também, não é? E foi até um modelo inspirado em universidades internacionais também, não foi? Porque inovação também é isso. Não é você fazer simplesmente o que nunca foi feito. É você adaptar boas ideias para a realidade, trazer para cá, para o nosso local. Contexto local. Então, a gente queria, por exemplo, que as salas permitissem uma escola do século XXI. Porque a gente estava numa situação bem delicada, porque a gente era uma escola que estava sendo fundada em 2017, a gente foi credenciado pelo Ministério da Educação em maio, mas ao mesmo tempo a gente tinha que fazer essa escola de 2017 ter a cara de 2017, sendo que toda a estrutura que estava prevista até então era uma estrutura mais tradicional. Essa sala aqui, por exemplo, é uma sala que, quando a gente entrar, ela parece ser uma sala muito tradicional, que a gente chama ela de Lego, de brincadeira. A famosa sala Lego da escola. Famosa sala Lego. Políticas públicas. Porque o que acontece? Os móveis, eles foram comprados de um tamanho específico, que cabem a 2 pessoas por mesa. É um tamanho específico que ele pode ser reorganizado como um Lego. Quem teve Lego como criança, eu não tinha dinheiro para comprar Lego não, então eu só brincava com um bloquinho de madeira. Mas é a mesma lógica, que quem tinha aqueles Legos em casa conseguia com as mesmas peças criar um carrinho do Batman, uma casa, ou seja, dá a possibilidade de criação. Consegue adaptar para a necessidade do professor, das aulas. O professor diz, eu preciso dar uma aula que eu preciso de grupos formados. Essas mesas se reorganizam, não sozinhas, mas elas por enquanto, mas elas se reorganizam para que o professor possa ter essa aula do jeito que ele precisa ter. O reconhecimento da instituição e da gente enquanto uma nova escola de que não se dá mais aula como se dava há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, porque o aluno não é um aluno de 20 anos atrás, 50, de 100 anos atrás. Uma escola que se propõe de inovação, e que isso surge em 2017, ela não pode seguir exatamente as mesmas regras. E como a gente está dentro de um ambiente público, recurso público, a gente não pode fazer isso com a mesma facilidade, necessariamente, que uma iniciativa privada faz. Mas isso não impediu a gente de ter esse mobiliário que consegue assumir pelo menos 10 formas diferentes de sala de aula com esse mobiliário. Aulinho, simulação de tribunal para alguns contextos, algumas aulas específicas, estudos em grupo, estudo observado, quando você faz fileiras, que uma fileira fala, outra fileira observa, você vai reorganizando, pode fazer uma grande roda, na verdade é que seria um grande quadrado, mas você vai reorganizando a sala para isso. Então é uma sala muito flexível e que só engana quando a gente entra, mas que é bem interessante. Várias possibilidades para mim dessa sala Lego. Exato. Na frente da sala Lego já fica uma sala de defesa, de videoconferência, para defesa de tese, dissertação, que é uma sala bastante bonita, a gente vai passar nela rapidinho, mas ela tem uma configuração que futuramente vão ser instalados alguns equipamentos, um ambiente de até 10 lugares, com conforto, com qualidade sonora, e que vai permitir que a gente dialogue com os centros de excelência que existem em todo o planeta. E aqui, essa sala? Eu adoro isso aqui. Por que acontece? História? A gente... Bonita, não é? A gente teve uma necessidade de criar espaço para os estudantes, para eles fazerem o que eles precisam fazer, estudar, dialogar. Então, senta aí para você ver. Que gostoso. Então, aqui a gente... Confortável. Vem você também para estudar na escola. Então eu estou esperando para ser orientado por um professor meu da especialização ou do mestrado ou de um eventual doutorado, e eu posso sentar aqui, estudar, fazer trabalho em grupo. A gente tem mais uma mesa dessa do lado de lá e no outra salinha a gente tem mais 2, ou seja, são 4 ambientes de trabalho confortável para grupos de até 4 pessoas, enquanto eles esperam para poder conversar com os professores que estão nas salas daqui. Já aproveitam esse tempo também. E que são salas, de novo, com
transparência, com possibilidade de dialogar com esses alunos da forma que for necessária. A gente tem sala dos professores, óbvio, não tem nenhuma inovação aí, a não ser o fato de que os nossos professores gostam tanto de ficar com os alunos que eles quase não frequentam a sala dos professores. É mais em conjunto, não é? Porque é muito... o nosso público-alvo são adultos, servidores, então eles estão o tempo inteiro interagindo com os professores, estão em contato constante, vai no coffee, vai na cantina, está todo mundo junto. Sempre interagindo. Mas a gente tem a sala para apoio. E tem as duas últimas salas de aula, a gente ao todo tem 11 gabinetes de professor e 4 ambientes de estudo. A gente tem mais 2 salas de aula, que são as salas TIL, que a gente ainda não achou um nome em português bonito para ela, igual arquibancada e Lego, que são salas que foram feitas para a prática de... é uma técnica pedagógica que chama PBL, que é ou Problem Based Learning ou Project Based Learning, que é a atividade de aprendizado baseada em problema ou em projeto. Pensa quem está assistindo o vídeo. A última aula que assistiu, que tinha aquele slide com muito texto na tela, e você estava cansado na faculdade, não quero desmotivar ninguém na faculdade, não, mas você estava cansado 19 horas, 20 horas, trabalhando o dia inteiro, chega na sala, o professor abre aquele slide, que tem mais texto que muito livro por aí, e começa a falar. Não funciona mais, não funciona. Você dá um desafio para o jovem, ou para a jovem de hoje em dia, é outra relação com o aprendizado. Totalmente outra, e não só com o jovem ou com a jovem. Profissionais formados, agentes, se a gente for fazer uma capacitação, alguém falar, como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui são as ferramentas. Você instiga, motiva a pessoa certeza. Também com isso, E é assim que a gente faz. Então essa sala permite nessas mesas, nessa configuração de mesas redondas, que são 35 a 40 lugares, dependendo do dia, que os alunos façam projetos em grupo. Um exemplo prático, a gente tem na especialização 11 projetos sendo desenvolvidos pelos alunos. Evasão escolar, de intervenção, educação pública, evasão na escola, cultura maker, ou seja, faça você mesmo, com escolas públicas, fazer o estudante de escola pública perceber que ele pode construir a partir de elementos da realidade deles, sobre violência contra meninas em ambiente escolar, sobre orçamento da escola, como visualizar o orçamento da escola. E esses grupos, toda segunda-feira, por exemplo, à noite, durante esse ano, os grupos se sentam nessas mesas, os 11 grupos, e começam a debater como tirar o projeto do papel. Isso seria impossível no estilo de sala tradicional. O nosso projeto tem, por exemplo, a gente colocou esse quadro que é de rodinha, é de propósito, porque tem tomadas... Tudo tem um motivo aqui, tudo é pensado aqui. Ficamos meses e meses pensando, Jaque. Planejando. Tem tomadas na parede a 1,50 m de altura. Não é para o pessoal carregar o iPad, o celular, não. Eles até usam para isso. Faz parte. Mas a ideia é que vão ter televisores nessas paredes. A gente tem o projeto renderizado, a gente pode já mostrar. Na edição você coloca lá para ficar bonito. E o que acontece? Vai entrar. Vai entrar. E esses televisores, eles são ligados sem fio, com tablets que ficam nas mesas dos alunos. Então o professor consegue falar, pessoal, vocês têm os 11 projetos de vocês. Eu quero que vocês escrevam para mim qual que é o problema que vocês estão tentando resolver. Os alunos ficam trabalhando em grupo e os monitores vão sendo atualizados em tempo real. E o professor pode falar, olha só, observa aqui do lado, gente, que legal como é que eles desenvolveram o problema dele. Essa é a forma de desenvolver o problema. Ou seja, uma construção que é de fato coletiva. A gente usa a tecnologia não como uma cereja do bolo. Ela existe quando ela é funcional, como deve ser, e não como algo só para ficar na moda, nada disso não. A outra sala é praticamente igual a essa, só que ela tem uma capacidade de 50 pessoas em vez de 35. É mais ampla que essa. Mais ampla, a gente chama às vezes de sala do Rio, porque ela tem a divisa do Capibaribe. E é uma sala que a gente usa bastante, que é bem nobre. Vamos conhecê-la? Vamos. O legal dela é que a gente usa para muita coisa, mesmo quando não é baseado em Project Based Learning, porque ela é muito confortável. Você percebe que é uma sala muito ampla, muito bem iluminada. Normalmente a gente está com várias salas lotadas, gerando impacto, trazendo debates de ponta e projetos de ponta para poder mudar a realidade da educação pública em Pernambuco, no Norte e no Nordeste. E aqui nessa sala a gente tem as aulas da especialização. Curta duração, curso com a Sudene. A gente fez um projeto com a Sudene, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que é uma autarquia do governo federal também,
que foca em melhorar a capacidade produtiva do Norte e Nordeste, empregabilidade, desenvolvimento econômico, educação. A gente fez um projeto com eles de incubação do próximo plano de desenvolvimento do Nordeste, que foi feito aqui nessa sala. Então, alguns bilhões de reais a gente ajudou a pensar como investir nessas cadeiras, nessa sala, nessas paredes, de um projeto que foi inaugurado há menos de um ano e uma sede que foi inaugurada há 3 meses. Então, é muito trabalho pela frente. Para o futuro, Vini, o que a escola está planejando? Olha, o que a gente tem de mais importante para a gente é que a gente tenta, e eu acho que a gente está conseguindo, fazer aquilo que a gente fala. Ou seja, colocar nossos atos onde nossas palavras estão. Porque a gente fala de prática baseada em evidência, a gente fala de política baseada em solução, em quem está na ponta, e é isso que a gente está fazendo, é na própria escola considerar a escola um piloto. E nesse primeiro ano de projeto, o que a gente fez foi provar esse conceito, mostrar que é possível, que vale a pena, que funciona, que a gente gera impacto. Só o projeto da especialização, já que vai impactar, a primeira estimativa que deve aumentar, 28.287 pessoas. Com esses 11 projetos que a gente está produzindo hoje. Uma turma de especialização, impactar diretamente em Pernambuco, e não são pessoas, nada contra, mas não são pessoas que estão morando em Boa Viagem, que estão indo por equipe, é o pernambucano médio, é quem está ali batalhando no dia a dia, trabalhador da escola pública, quem está precisando de apoio do Estado para ser o que merece ser. Não é favor, nada disso não, é educação de qualidade, é uma escola com merenda que chega na hora, que não tenha violência para os jovens e para as jovens, e é isso que a gente faz. E para o próximo ano só resta intensificar isso, de fazer nos próximos 12 meses o que a gente tem feito, que é testar hipóteses, trabalhar no que a gente descobre que funciona, reformular o que não está funcionando, e ir nesse processo iterativo, de iteração, que a gente vem de interação, mas esse processo iterativo da gente ir criando uma escola diferente a cada dia que a gente trabalha. Porque o dia que ficar igual ao dia que era anterior, não vale a pena mais. Então, é constantemente inovar, constantemente fazer algo que gera impacto, e dessa forma, eu acho que todo mundo que veio de fora, como você, vai continuar querendo acordar às 7 da manhã, 6h30 da manhã para vir trabalhar, e esse é o maior índice de sucesso que a gente pode ter. E a gente vem feliz, com certeza, né? Cada um acho de nós. Acho bom mesmo falar que vem feliz. É isso, né? E convidar o pessoal a acompanhar cotidianamente nossa página, o pessoal de comunicação da Fundagem, da escola é brilhante. Então, nosso site, nossas redes sociais, e vim conhecer, se estiver em Recife, venha em Recife, poder vir conhecer a escola. Estamos de portas abertas aqui. Abertíssimas, portas de vidro, inclusive. Sejam bem-vindos.